Certo? Beleza? Então, a aula que vem a gente definiu o potencial efetivo a um laço V efetivo de uma configuração de campo constante, meio de M2 e C ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial e C a quarta, e mais a correção de ordem H cortado que a gente viu, né? Mais meio, se a gente está no espaço euclidiano, D4K euclidiano, momento euclidiano, 2π a quarta, log momento euclidiano ao quadrado, mais M2, mais lambda sobre 2 e C ao quadrado. Né? Ou se você vai para o espaço de Minkowski, né? A mesma coisa, M2 e C ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial, φc a quarta, mais no espaço euclidiano, de Minkowski, é menos I sobre 2, integral de D4K de Minkowski, momento Minkowski, ln de K, momento ao quadrado de Minkowski, menos, mais M2, o termo de convergência, né, que a gente sempre coloca quando a gente vai para o espaço de Minkowski, mais lambda sobre 2 φc ao quadrado. Né? E a gente viu que também a gente pode expandir perturbativamente esse objeto, né? Isso aqui é a mesma coisa, então, quando você expande perturbativamente, é meio de M2 φc ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial, φc a quarta, e a expansão perturbativa, né? Que acaba sendo mais I sobre 2 para a gente, e a expansão do log para lambda pequeno, né? Que acaba ficando em integral de D4, tem uma somatória aqui, da expansão em série de Taylor, somatória de n igual a 1 até infinito, de D integral D4K, 2π a quarta, 1 sobre n da expansão, e meio de lambda φc ao quadrado, e entra o propagador de Feynman aqui embaixo, né? K ao quadrado menos M2 mais IY. Propagador de Feynman, tudo isso elevado a N. Tá? Então, isso daqui, como a gente viu, equivale a uma expansão em termos de diagramas de Feynman, né? Se você expande perturbativamente isso daqui, o termo de ordem 1 é um termo de φ quadrado, né? O termo de ordem 2 é de φ a quarta, ordem 3 é φ a sexta, e assim por diante. Né? Então, a gente pode escrever isso daqui também diagramaticamente como sendo o potencial clássico para a configuração de campo constante e aquela representação de diagramas de Feynman que a gente viu, né? O cara de φc ao quadrado, né? O cara com φc a quarta, que é 4 pernas externas, o cara com φc a sexta, mais e assim por diante, na representação de diagramas de Feynman que a gente acaba obtendo, então, para esse objeto. Né? Lembrando aí que cada laço, né, para a gente, cada laço envolve aí um fator I integral de momento, T4K, sobre 2π a quarta, no espaço de Minkowski. Cada propagador envolve um fator aí de I K ao quadrado menos M2 mais IY elevado a menos 1.
e cada vértice envolve aí o fator menos i lambda sobre 4 fatorial. Tá? E cada diagrama desse tem um fator numérico em que acaba aparecendo na frente dele, que são os fatores de simetria, né? Mais o fator numérico, o fator de simetria para cada diagrama. Então, essas são as regras gerais, né, quando você constrói qualquer diagrama de Feynman, né, que sai exatamente dessa estrutura no final do dia, quando a gente faz essa identificação. Né, o propagador de Feynman, né, como a gente viu para o campo escalar, as integrais aqui de momento, né, e os vértices, cada um desses vértices aí. Né, e tem as pernas externas que para o potencial efetivo para a gente, essas pernas externas equivalem a exatamente essas potências de φc ao quadrado, né? Então, as linhas externas, né? As linhas externas para a gente aqui corresponde aí um fator φc ao quadrado, né? Ou 2n aí, se você quiser, para cada valor de n que a gente tem aqui da expansão perturbativa. Né? Então, é a forma da gente representar diagramaticamente esse objeto aqui quando você expande perturbativamente. Tá? Então, vamos entrar um pouco mais em detalhes aqui também nessa parte. Então, como a gente viu, toda essa contribuição aqui, né? Toda essa contribuição é de ordem H cortado, né? Acaba sendo as correções quânticas de H cortado para o potencial clássico, né? A gente pode associar, né? Como isso aqui são todos diagramas de um laço, né? Só tem uma integral de momento, né? Que é o que a gente chama aí de diagramas de um laço, né? Mas todos eles são de ordem H cortado, né? Todos os diagramas é de ordem H cortado, né? A expansão perturbativa da correção de H cortado para o potencial efetivo. Né? A gente pode demonstrar que uma expansão em laços corresponde a uma expansão em H cortado. Isso a gente pode olhar, por exemplo, lá do funcional gerador, né, que a gente estava trabalhando desde o início, né, funcional gerador, em termos de uma fonte J qualquer, você tem a normalização, a integral funcional sobre o campo, né, de E elevado, manter o H cortado aqui explicitamente, para a gente ver exatamente como que aparece o H cortado aí na história. Então, é I vezes ação, né, no caso aí, sobre H cortado da ação, a ação é integral de D4x da densidade lagrangiana, né, mais entra o H cortado aqui no termo de fonte também, e essa acaba sendo o nosso funcional gerador, né, das funções de Green, como a gente viu. Né? O L0 aqui, lembra que o L, né, a densidade lagrangiana, a gente pode escrever ela ainda numa parte livre, né, por exemplo, correspondente à lagrangiana do campo de Klein-Gordon, e tem a parte de interação. Né? A parte de interação corresponde exatamente, por exemplo, o lambda φ4 lá para a gente. Né? Então, a gente pode sempre quebrar essa interação numa parte livre, né, quadrática no campo, que a gente sabe como integrar, porque é uma integral gaussiana, né? E a parte de interação que a gente tratou como uma expansão perturbativa, né? Perturbativa em termos do termo aí de interação, né? Então, isso aqui acaba sendo escrito como a gente escreveu anteriormente, né? Essa parte de interação
a gente pode fazer aquela associação que cada vez que você toma uma derivada funcional em relação à fonte, né, abaixa um φ, né? Então, o nosso lambda φ4, né, esse φ4 aqui, a gente pode trocar por 4 derivadas funcionais em relação à fonte, né? Ou como o L de interação é uma função de φ, né, a gente pode escrever essa função de φ como uma derivada funcional em relação à fonte, puxar para fora aqui da integral funcional, você fica a integral funcional só da parte quadrática no final do dia, que a gente sabe integrar explicitamente, né? Então, fazendo isso, né, escreve o φ no termo de interação como uma derivada funcional em relação à fonte. Então, sai para fora aqui da integração como um i sobre h cortado, né? Integral d4x do L de interação, onde você trocou o φ exatamente por 1 sobre i derivada funcional em relação à fonte, j de x. E a gente fica com a integral funcional do L0, que a gente também resolveu, né? A integral gaussiana vai dar o fator menos i sobre 2, tem um h cortado que aparece explicitamente aí, integral de d4x, d4y, j de x, né? O propagador de Feynman livre, x menos y, j de y, né? Então, o propagador de Feynman, quando você vai para o espaço de momentos, é exatamente esse objeto para a gente aí, né? Acaba sendo aquele objeto lá para a gente, né? Então, daqui a gente pode ver que cada diagrama de Feynman, né, acaba sendo multiplicado aí por um fator de h cortado, né? Acaba sendo multiplicado por um fator de h cortado, mas cada vértice para a gente vem com um fator 1 sobre h cortado, né? Então, cada propagador, né? Cada propagador de Feynman carrega um fator h cortado, cada vértice carrega um fator 1 sobre h cortado. Então, a gente pode fazer uma contagem aqui de fatores de h cortado que qualquer diagrama de Feynman acaba dando origem no final do dia com essa estrutura simplesmente aí. Então, para cada a gente vai ter que cada propagador carrega aí um fator h cortado, né, que está aparecendo aqui multiplicando o propagador de Feynman. E cada vértice que vem aqui do termo de interação, que corresponde a esses vértices para a gente, né, multiplicado por 1 sobre h cortado. Então, um diagrama de Feynman arbitrário, a gente pode mostrar aqui para um diagrama de Feynman arbitrário. A gente pode fazer uma contagem de fatores de h cortado no final do dia. A contagem total aí de h cortado para a gente vai ser exatamente envolvendo o número de propagadores, né, menos o número de vértices, né, número de propagadores menos o número de vértices aí para a gente. E a gente pode associar também um diagrama de Feynman com um certo número de laços, né? Então, se você tem L laços
P propagadores e V vértices, a contagem que a gente tem aí no final do dia de fatores de H cortado é que o número de laços aí, de potências de H cortado, envolve o número de propagadores que você tem, menos o número de vértices, mais um aqui. Aí te dá a contagem correta aí para a gente, né? Então a gente pode verificar que exatamente para esses diagramas que a gente tem, né? Por exemplo, o primeiro ali você tem um vértice, tem um propagador, né? Mais um é um termo de um laço, né? O outro é dois vértices, né? Dois vértices, dois propagadores de Feynman, dois vértices, dois propagadores, continua dando a mesma coisa, um termo de um laço, três vértices, três propagadores que a gente tem, também é um diagrama de um laço e assim por diante, né? Então, se você pega o nosso diagraminha aqui, por exemplo, né, como um exemplo, você tem um propagador, um vértice, e o número de laços, então, é simplesmente aí 1 menos 1 mais 1, que é igual a 1, né? Se você pega um diagrama de dois laços, né? É uma das correções lá dos exercícios que vocês estão fazendo, quando calcula a função de correlação do campo escalar de 2 pontos, né? Até expandindo até a ordem lambda ao quadrado, né? Então, esse cara aqui de novo, agora você tem 1, 2, 3, né? 3 propagadores, 1, 2 vértices. Então, o número de laços é 3 menos 2 mais 1, que é igual a 2, que é o número de laços que você tem, né? Ou você pega uma outra correção de ordem superior, por exemplo, que é esse cara daqui. O vértice está aqui. É onde que você tem o cruzamento aí. Mesma coisa aqui, né? Você tem 1, 2, 3 vértices, né? 3 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 propagadores, né? 5 propagadores. Então, o número de loops aí, né? O número de loops aí para a gente é 5 mais 3, menos 3, 5 menos 3, mais 1, que vai te dar em 3 para a gente, né? 3. Quer dizer, 1, 2, eu fiz a conta aqui, 3, né? 3. Vai dar 3 laços, né? 1, 2, 3 laços que a gente tem, ou seja, vai envolver 3 integrações de momento, né? 3 integrações. Cada laço, você tem uma integração de momento aqui para cada laço que a gente encontra aí. Então, te dá corretamente aí um número de laços, né? O número de laços em termos de número de propagadores e vértices que a gente tem, né? Se você faz a contagem de H cortado, então, de novo, né? Um diagrama qualquer, então, vai ter o número de propagadores, né? De H cortado, menos o número de vértices, né? Então, a contagem de H cortado para a gente é propagador, número de propagadores menos o número de vértices. Isso daqui então, H cortado menos o número de laços menos 1, né? O H cortado elevado ao número de laços menos 1. Né? Então, a gente acaba mostrando que uma expansão, né, em número de laços é uma expansão em H cortado, né? Acaba sendo exatamente uma expansão em H cortado. Outra coisa que a gente tem que observar nessa expansão perturbativa que a gente acaba obtendo aqui, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse objeto daqui, né? Esse objeto aqui é o cara aqui com n igual a 1 para a gente, né? Então, o termo aí de n igual a 1 para a gente aí, acaba envolvendo uma integral de momento, né? De um laço,
e você tem um propagador, né? Então, se você faz uma contagem aqui de potências de momento, né? A integração de momento, você tem 4 fatores de momento P, momento K aqui para a gente, dividido pelos fatores aqui de momento do propagador, né? Então, esse diagrama aqui vai com K ao quadrado no final do dia, né? Acaba indo com K ao quadrado, né? É claro, quando você fizer a integração de momento, né? K1, K2, K3 e o K0, hein, que é tudo integrado de menos infinito a mais infinito, isso daqui diverge quadraticamente no momento, então, né? Mesma coisa esse cara daqui, né? É um fator aqui de integração de momento, tem 2 propagadores, né? Então, você tem no numerador um fator K quarta e no denominador um outro fator K quarta, né? Então, é tipo uma integral de dk sobre k, que vai com log de k, né? Então, esse cara daqui vai logaritmicamente com k, então diverge, né? Quando o k vai para infinito, diverge logaritmicamente aí, no momento, né? Esse cara aqui é finito, porque você tem um laço, né? 4 fatores de k, mas 3 propagadores, né? Então, no numerador um fator de k à quarta e no denominador 1 sobre k à sexta. O diagrama vai com 1 sobre k ao quadrado, né? Quando k ao quadrado vai para infinito, é um cara finito, né? E mesma coisa, os outros termos aqui de ordem superior acabam sendo todos finitos para a gente, né? Mas esse cara daqui, quando você fizer a integração de momento explicitamente aqui para a gente, né? Acaba dando uma quantidade infinita, que vai com quadraticamente no momento. Esse cara daqui também é infinito, né, logaritmicamente no momento linear. Então, a gente tem que aprender o que faz com esses infinitos, né? O que acontece com esses infinitos no final do dia, né? Então, esse é o processo de renormalização, né? Como que a gente renormaliza, né, essas quantidades de tal forma a tirar um resultado que faz sentido físico no final do dia. H cortado. Eu usei essa relação. Então, se a gente olha para o cálculo, né, dessas correções quânticas, né, invariavelmente a gente encontra esses infinitos em teoria quântica de campos, né? É simplesmente o fato em que você sempre tem como se fosse o oscilador harmônico, né? Então, o campo escalar é como se fosse uma coleção infinita de osciladores harmônicos, né? Então, a contribuição, por exemplo, de energia zero é infinita, né? Porque você vai ter um infinito aí de osciladores harmônicos, né? Então, a gente sempre, em teoria de campo, a gente encontra essas divergências, né? Então, a gente tem que exatamente aprender como que a gente trata essas divergências no final do dia, né? Então, a gente tem diagramas de Feynman são, em geral, infinitos, né? Dão um resultado infinito. Divergente. Quando você faz a integração no momento linear, no momento linear, né? No quadrimomento aí. Do quadrimomento. Então, a gente tem que entender exatamente como que a gente acaba, em teoria de campos, extraindo resultados finitos de infinitos, né? Então, envolve 2 processos aí. Uma é o processo de regularização,
na regularização, o que, que a gente faz é exatamente separar o infinito do finito, né? Então, o nosso infinito é a mesma coisa que uma parte infinita mais uma parte finita. Então, esse é o primeiro procedimento que a gente acaba fazendo em teoria de campos, né? É de separar a parte infinita, né, dessa parte finita, né? Então, isso que a gente chama de regularização, né? E, finalmente, você tem que dar um jeito aqui nessa parte infinita no final do dia, de tal forma os teus resultados fazerem sentido, né? Tem que ser finitos no final do dia. Então, isso envolve o processo de renormalização, que é o cancelamento das contribuições infinitas. De tal forma, no final, você tem um resultado finito aí, né? Afinal de contas, tem que fazer sentido, né? Esses cálculos em teoria de campos, né? Então, sempre vai envolver esses dois procedimentos, qualquer cálculo aí, em teoria de campos, né? Um processo de regularização e um processo de renormalização. Tem diferentes formas de fazer isso na literatura, né? Aqui eu vou apresentar os dois mais comuns. Primeiro, como que a gente regulariza, né? E depois o processo de renormalização em si, que é mais padrão, né? O processo de regularização, você pode ter diferentes formas de fazer a regularização de um diagrama de Feynman qualquer, né? Então, se a gente olha, por exemplo, essas contribuições, vou tomar como exemplo, de novo, essas contribuições do potencial efetivo, né? Então, nas nossas contribuições lá do potencial efetivo, esse diagrama aqui para a gente, então, é alguma coisa que é a integral de D4K, né? 2π a quarta, 1 sobre K2 menos M2 mais IY, né? Isso daqui vai com uma integral de dk, K, que vai com K ao quadrado para a gente, é quadraticamente divergente. No ultravioleta, né? Quando o K vai para infinito, né? Uma vez que a gente está fazendo essas integrações no infinito. Que é o que a gente chama de ultravioleta. E mesma coisa esse segundo diagrama lá, né? O segundo diagrama vai com a integral de D4K sobre 2π a quarta, 1 sobre K2 menos M2 mais IY ao quadrado. Então, isso daqui vai com dk sobre K, que vai com ln, né, de K, logaritmicamente divergente também para K indo para infinito, né? Então, isso aqui diverge logaritmicamente. Na forma logaritmicamente, né? Quando K vai para infinito. Né? Os demais diagramas, como eu falei, acabam sendo finitos, né? Todos os demais diagramas são finitos, mas esses dois aqui são explicitamente divergentes para a gente, né? Então, vamos tomar o exemplo de como que a gente faz esse processo de renormalização e regularização. Diverge logaritmicamente. Logaritmicamente.
logarithmicamente. Acho que é assim, né? A gente também pode mostrar, né, qual é a relação entre o grau de divergência, né, o grau de divergência de um diagrama, né, que é a potência aqui em momento com que esse diagrama diverge, a gente pode relacionar também com o número de laços, propagadores, etc., no final do dia. Então, a gente pode definir aí o grau de divergência de um diagrama de Feynman. É claro que isso está envolvido aí com o número de laços e número de propagadores que esse diagrama vai ter. Então, para um diagrama genérico aí de Feynman, cada laço, né, contribui com um fator k quarta, cada propagador com um fator k ao quadrado a menos 2, né? Então, de novo, a gente pode fazer uma contagem de potências aqui, né? Definir o grau superficial de divergência de um diagrama de Feynman. Vamos chamar de D. Então, claro que também depende da dimensão do espaço-tempo, né? A gente está trabalhando aqui com uma dimensão no espaço quadridimensional, mas você podia trabalhar numa dimensão arbitrária D, né? Então, acaba sendo aí a dimensão do espaço-tempo, né? O número de laços que você acaba tendo, né? Então, se tem um laço, só envolve um fator desse, com dimensão D, menos 2 vezes o número de linhas internas que esse diagrama tem, que é basicamente o número de propagadores que vai ter, né? Então, 2 vezes o número de linhas internas, né? Então, o D aqui é a dimensão do espaço-tempo. O número de laços, né? E aqui é o número de linhas internas. Que são os propagadores. Cada propagador contribui, né, com um fator 2 aqui no momento para a gente, né? Então, 2 vezes o número de linhas internas no final do dia que a gente tem, que é o número de propagadores que acaba entrando em cada diagrama de Feynman, né? Então, para aqueles diagramas que a gente desenhou, né, esse cara daqui, o grau de divergência dele, D, a gente está em 4 dimensões do espaço-tempo, né, 4, vezes um laço, né, um diagrama de um laço, e você tem uma linha interna, né, então, menos 2, que é igual a 2, que é o grau de divergência superficial desse diagrama, né. Esse cara daqui, o grau de divergência dele, né? De novo, a gente está trabalhando em 4 dimensões do espaço-tempo. Então, 4 dimensões do espaço-tempo, mas podia ser uma dimensão arbitrária D. Você tem 2 linhas, um laço, né? Um laço de novo, né? Um laço e 2 linhas internas, né? 2 linhas internas, então 2 vezes 2, daqui é igual a 0 para a gente. Isso corresponde a um grau de divergência que é quadrático, e um grau de divergência superficial 0 significa que vai logaritmicamente a divergência para a gente, né?
Se você tem um D menor do que zero, que são aqueles outros diagramas não divergentes, então não tem divergência nenhuma, né? Para um grau de divergência que é negativo, né? Então, qualquer grau de divergência maior ou igual a zero, você vai ter alguma divergência no ultravioleta, né? Quando o momento vai para infinito, para esses diagramas de Feynman. Então, isso aqui te dá uma contagem geral ainda do grau de divergência de um diagrama qualquer. Tá? Em particular, esse cara daqui, né? Vai com φ quadrado, né? Uma vez que você tem essas duas pernas externas, naquela expansão perturbativa que a gente fez lá, vai com φ quadrado, a gente pode ver ele como uma correção para a massa, né? Do termo de massa, m quadrado φ2. Esse cara daqui vai com as quatro pernas externas, lembra que cada perna externa dessa daqui corresponde a uma inserção de φc, né, do campo constante. Então, essa correção vai com φ a quarta. A gente pode ver esse cara daqui como uma correção da constante de acoplamento lambda, né, da teoria lambda φ4 para a gente. Né? Então, uma maneira para a gente de eliminar, né, essas divergências, né, olhar diretamente lá na nossa lagrangiana, né? A nossa lagrangiana que a gente começou é meio dmi φ dmi de φ menos m ao quadrado sobre 2 φ ao quadrado menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta, né? Então, esse cara daqui acaba sendo uma correção para o termo de quadrático na nossa lagrangiana. Esse aqui é uma correção para o termo quártico, né? Então, uma forma de trabalhar com essas divergências, né? De como que a gente cancela elas no final do dia, é dizer que esses parâmetros aqui não são os parâmetros físicos que você mede, né? Mas são os parâmetros físicos com uma correção infinita em que vem dessas divergências no final do dia. Né? E a gente constrói explicitamente esses termos aqui da nossa lagrangiana de tal forma que esses termos infinitos exatamente cancela essas divergências no final do dia. De tal forma que você só tem os parâmetros físicos, né, propriamente dito. Né? Se você vai lá no laboratório, mede a massa do Higgs, né, ou mede o acoplamento lá do Higgs, você está medindo a quantidade física no final do dia. Né? Tá? Então, essas são as quantidades que a gente chama renormalizadas, né? São as quantidades físicas no final do dia, o que você mede lá no laboratório. Usualmente também a gente acaba modificando também tanto a parte aqui de cinética, né? De tal forma a incluir uma constante aqui. Né? A gente está trabalhando com campos constantes. No caso do potencial efetivo, a gente não se importou aqui com o termo cinético. Né? Mas se o φ é variável, né? No caso lá da ação efetiva que a gente está calculando, né? Então você também vai ter correções que envolve esse termo aqui explicitamente, que são divergentes. Né? Então, a gente acaba colocando aqui uma constante no final do dia, de tal forma a renormalizar os diagramas de Feynman que vão com derivada do campo, né? Se o campo não é constante, né? No caso, por exemplo, da ação efetiva. Né? Então, a gente acaba botando um termo, e esse termo constante aqui de novo, construído de tal forma a cancelar aquelas divergências que vêm cineticamente, né, no campo escalar, que envolve as derivadas do campo escalar. Você tem um propagador, outro propagador, outro propagador, propagador, propagador.
Os propagadores são as linhas internas, aqui são os propagadores, né? Que envolvem um propagador de Feynman. Né? Lembra lá o ΔF de x menos y é um... Não, as linhas externas não, né? As linhas externas aqui para a gente só conta as linhas internas, né? Só as linhas internas. Tá? Só as linhas internas. O número de propagadores internos. Né? E para a gente aqui no potencial efetivo, na verdade, as linhas externas é um campo, né? É o φc, né? Não é um propagador, né? Mas mesmo se fosse na função lá de Green, né? Envolve um propagador de Feynman e esse cara daqui é o ΔF de zero, né? O ΔF de zero é uma integral de D4K de 1 sobre K2 menos M2, né? Do propagador de Feynman, né? Que é exatamente esse cara daqui, né? Só envolve aqui o cara que você está calculando explicitamente a integral. Né? As linhas externas não contribuem para o grau de divergência de um diagrama. Né? Só as linhas internas, né? Tá? Que é o objeto que você está integrando. Né? Você tem uma integração de momento aqui, né? D4K, em cada um desses caras aqui você tem um D4K, uma integração de momento explicitamente aí, né? nos laços aí, né? Cada laço envolve uma integração de momento. Tá? Se a gente olha lá também, né, na nossa ação, né, ação efetiva, né, que a gente escreveu, a gente viu que o potencial efetivo por um φ constante, né, a gente está trabalhando aqui com um exemplo de um campo constante, a gente viu que é escrito em termos das funções de Green, né, de uma partícula irredutível, como sendo somatória de n igual a zero a mais infinito, né? 1 sobre n fatorial, envolve a expansão aqui em potências do campo escalar, né? Esse cara aqui é o φc ao quadrado, φc a 4, e assim por diante, e envolvia lá as funções de Green de uma partícula irredutível, né? De n pontos, cujo cálculo, todos os momentos externos são colocados igual a zero nesse objeto. Né? Então, o P1 externo é zero, etc., etc. Pn externo é igual a zero, aí define a expansão do potencial efetivo em termos das funções de Green de uma partícula irredutível. Né? Então, esse cara daqui corresponde a uma função de Green de duas partículas irredutível, né? Quando a potência ali é n para a gente. Esse cara daqui é o φ a quarta, corresponde a um gama 4, né? A função de Green de 4 partículas irredutíveis, né? Então, a gente define as nossas condições de renormalização, uma convenção para definir que o m ao quadrado para a gente, né? O m ao quadrado vem da derivada segunda aí do potencial, devia ter colocado aqui o potencial clássico, né? Potencial clássico de φc, menos esses caras aí que são as correções que a gente obteve, né? Estritamente a derivada segunda do potencial efetivo em relação ao campo, né? Calculado aí para um φc igual a zero. Né? Você podia ter escolhido algum outro ponto qualquer,
mas se você derivar 2 vezes, né, o potencial te dá a massa para a gente, que corresponde, que acaba correspondendo em nossa... Podia ter incluído isso aqui explicitamente, não, usualmente entra explicitamente aqui dentro dessa expansão, hein? Posso deixar desse jeito, hein? Sem potencial clássico, que corresponde para a gente a menos a função de Green de uma partícula irredutível, né, com todos os momentos iguais a zero. Mesma coisa o lambda aqui para a gente, né? A gente pode definir aí que o lambda é a derivada quática do potencial efetivo em relação ao campo 4 vezes, com o campo clássico indo para zero para a gente. Isso aqui é a derivada em relação ao campo clássico, e isso corresponde para nós aqui exatamente o menos a função de Green de 4 pontos, né, com todos os momentos externos igual a zero, né, uma função de 4 pontos. Tá? Então, a gente pode associar as quantidades físicas explicitamente dados dessa forma, né, em termos das funções de Green de uma partícula irredutível, né, e calcular quem que são as massas físicas, os parâmetros físicos, né, do nosso potencial no final do dia. Essa expressão de cima, a pesquisa ela é a equação mais geral possível. E aí, todas as ordens de H barra Sim. Isso aqui não é restrito a H cortado, né? É o resultado geral que a gente obteve, né? Tá? Então, isso aqui para a gente, a função de Green de uma partícula irredutível de ordem H cortado, né? Isso aqui é a função de Green de uma partícula irredutível 4 pontos H cortado. Você teria uma correção também H cortado ao quadrado e assim por diante, né? Uma correção de ordem H cortado ao quadrado, né? Que é também uma função de Green de 2 pontos para a gente, seria um diagrama de Feynman desse tipo, né? Uma função de Green, e é divergente também esse diagrama, né? Mas esse cara daqui, fazendo essa contagem que a gente fez aqui, é a ordem H cortado ao quadrado. Tá? Então, mas também está aqui dentro, né? Está aqui dentro desse cara, mas é uma correção de H cortado ao quadrado. A divergência só aparece nos gráficos de corredores. Exatamente. Tá? Que tem aquele grau de divergência, né? O grau de divergência. Não necessariamente os gráficos são divergentes. Se é um gráfico divergido, você vai ter que ter além do outro. Exatamente. Esse cara aqui, por exemplo, né? Em 4 dimensões, né? 4 dimensões, tem 2 laços, né? 2 laços, 1, 2, 3 linhas internas, né? Então vai ser menos 2 vezes 3, né? Então tem um grau de divergência superficial 2 para a gente. Também é divergente, né? Então tem outros diagramas, claro, que são divergentes, mas são de ordem superior em H cortado, que a gente não está calculando, né? Mas o processo de renormalização é o mesmo, né? Acaba sendo o mesmo. A gente só está exemplificando para esses até a ordem H cortado, né? Mas você pode estender isso para qualquer ordem, né? Isso aqui envolve qualquer ordem em H cortado que você quiser. Tá? Então, no final do dia, né, o que você acaba modificando, né, o teu potencial aqui, né, de tal forma a modificar a massa, né, com um termo de correção para a massa, e um termo de correção por acoplamento, e envolve também essa correção, usualmente a gente escreve como
1 mais E, ou 1 menos E, que é uma correção infinita, né? Correções infinitas para a massa, para o acoplamento e para o termo cinético. E esses caras aqui são as massas físicas para a gente, né? Então, o que entra na Lagrangiana para a gente, na verdade, não são as quantidades físicas, mas são as quantidades infinitas, né? E as quantidades físicas a gente define explicitamente por essas condições de renormalização, né? Então, com isso, a gente consegue fixar quem são esses objetos aqui no final do dia, nesse processo aí de renormalização, né? Eu vou fazer um exemplo explícito de como que isso funciona no final aí para a gente, né? Usando como exemplo exatamente essas duas contribuições infinitas que aparecem para o potencial efetivo. Você vai fazer a renomulação da nota com base naquele gráfico ali. Uhum. Mas aquele gráfico ali de ordem lambda quadrada. Lambda ao quadrado. Por que você está considerando? Por que você está pegando um gráfico que é usado só em uma das pernas, que seria de ordem lambda? Ele não teria uma compreensão maior, não? Qual é que você está falando? Sim, aí um loop só em uma das pernas, né? Você não Um looping só em uma das pernas? Esse cara daqui? Mas esse aqui não é uma partícula irredutível, né? Não é uma... Não é uma partícula irredutível. Tem esse cara daqui, mas uma vez que você renormalizou esse cara daqui, automaticamente, se você renormalizou o cara de uma partícula irredutível, você renormalizou esse cara. Por isso que a gente acaba separando. Você tem coisas extras, né? Mas se você basta renormalizar os caras de uma partícula irredutível. Até claro, né? Tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara, é um bando de uma partícula irredutível concatenado, né? Então, se você renormalizar um deles, já... Agora, de uma partícula irredutível não tem jeito, né? Não separa em nada. Né? Então é isso que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba reescrevendo o potencial, né? V, né? O nosso potencial que é M2 φc ao quadrado, Q ao quadrado, sobre 2 mais lambda sobre 4 fatorial Q à quarta, você reescreve ele como sendo a massa física, né? Finita, mais um termo infinito que a gente quer determinar de tal forma a cancelar exatamente essas divergências, né? Φ ao quadrado mais lambda, mais um termo aqui também de correção infinita sobre 4 fatorial Φ à quarta, né? Então, o delta M2 e delta lambda são as contribuições infinitas. E são escolhidas exatamente, cancelam, né, as divergências que aparecem. Né? E como que a gente fixa explicitamente por essas condições no final do dia, né? Demandando que o M físico é a derivada segunda do potencial efetivo e o lambda é a derivada quartica do potencial efetivo, né? Então, se a gente volta lá no nosso potencial efetivo, né? Então a gente viu que
a contribuição, né, de um laço para o potencial efetivo, né? Estava vindo daquele termo lá, meio. Vamos trabalhar no espaço euclidiano, é mais fácil fazer as integrais direto. Podia fazer no espaço de Minkowski também, mas a gente tanto faz, pode trabalhar no espaço euclidiano. Log, né, do K ao quadrado euclidiano mais M2 mais lambda sobre 2 psi ao quadrado, né? Era a correção de ordem H cortado, né? O termo de um laço, né? Para o potencial efetivo, e a expansão perturbativa vai gerar todos aqueles caras, né? Toda a divergência está aqui no final do dia, né? Tá explicitamente aqui. Então a gente pode fazer, vamos fazer explicitamente essa integral de momento. Então o primeiro método que a gente vai usar de como que a gente integra, né? É claro que você não pode integrar isso daqui de K1, K2, K3, K0 de menos infinito a mais infinito, que vai ser divergente logo de cara, né? Mas a gente pode integrar até um K máximo, né? O que a gente chama de regularização por cutoff, né? Coloca um corte no momento, né? Então, vamos fazer o nosso primeiro processo aqui de regularização, né? Então, um dos procedimentos aí mais simples de fazer essa regularização, né? De separar as divergências ultravioletas no final, essa regularização por corte no momento, né? Cutoff. Que a gente impõe um momento máximo lambda, e no final toma o lambda indo para infinito, né? Toma o lambda tendendo a infinito no final. Toma o lambda indo para infinito depois que você fizer as integrações de momento. A gente pode fazer a integração de momento K ali, naquela integral. Você pode ir naquelas tabelas de integrais e fazer a integração indefinida, explícita, né? A gente pode usar a fórmula que a integral de n-dimensional de K, de um f de ρ, com o ρ aí para a gente é um K ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que separar a parte angular, né, da integral, deixar só a parte radial. O nosso f aqui só depende da parte radial, não depende da parte angular. Então, a gente pode fazer a integração angular, né, fazendo a integração n-dimensional angular, né, no ângulo sólido, né, fazendo a integração de ângulo sólido aqui, só deixa a parte radial, uma vez que o f só depende da parte radial para a gente. Então, fazendo a integração da parte angular, que é no ângulo sólido n-dimensional, isso daqui vai dar π n sobre 2, dividido aí pela função gama n sobre 2, e só sobra a parte da integral radial, né, de ρ, ρ n sobre 2 menos 1 de ρ. Você pode verificar que se fosse 3 dimensões, né? Se fosse 3 dimensões, isso daqui é exatamente o ângulo sólido, é o 4π que sobra no final, né?
o elemento de ângulo sólido que acaba sobrando aí, e assim foi para n dimensões, essa é a integral geral para a gente, né? E o ρ é só a parte radial, né? Então a gente pode separar só na parte radial, né? E para a gente vai fazer o nosso limite superior na parte radial como sendo um lambda ao quadrado, então, para a gente, né? O ρ é k ao quadrado, vai integrar de 0 até um lambda ao quadrado, que é o limite superior, e depois a gente toma o lambda tendendo a infinito na nossa fórmula, né? Então, voltando aqui na nossa integral, né? 4 dimensões que a gente tem. Então, isso daqui, e chamando o k, né? Um k euclidiano ao quadrado, sendo o ρ para a gente. Então, daquele resultado lá, a gente acaba ficando como meio. A parte angular, né? O n para a gente é igual a 4, então acaba ficando 1. Tem um fator aqui de 2π a quarta, π ao quadrado, dividido pela função gama de 2, e só envolve a parte radial, né? A parte radial a gente está integrando, então, de 0 até lambda ao quadrado, de ρ, ln de ρ ao quadrado, de ρ, né? O k ao quadrado é ρ para a gente, mais m2 mais lambda sobre 2 e c ao quadrado, né? E depois a gente toca a parte radial aqui, indo para infinito, né? Essa integral ainda é conhecida, né? Essa integral aqui a gente pode usar o seguinte resultado também, né? E usando também aquelas tabelas de integração, que é a integral indefinida de dx, x, ln de a mais x, que é daquela forma que a gente tem lá, é meio x quadrado menos a ao quadrado ln de x mais a menos meio de x quadrado sobre 2 menos ax. Das tabelas aí de integração. Então, essa integral aqui é exatamente dessa forma que a gente tem, né? O A ali para a gente está identificando o A como sendo esse cara daqui, né? Então, a gente pode fazer a integral, usando a integral indefinida para esse cara daqui, essa contribuição de um laço acaba ficando, então, de um laço, a contribuição de um laço. Acaba ficando como sendo... eu vou colocar o resultado direto de uma vez, né? Substitui o A por o M2 mais lambda sobre 2πc ao quadrado. Isso daqui é calculado em x igual a lambda ao quadrado, né? E isso daqui menos isso calculado em x igual a 0. A gente acaba chegando aí no resultado no final do dia, simplificando um pouco aí a expressão. Você fica com lambda a quarta sobre 64π quadrado, ln de lambda ao quadrado, menos lambda quarta sobre 128π ao quadrado, menos 1 sobre 64π ao quadrado,
m quadrado mais lambda sobre 2 πc ao quadrado, ln, está vindo desses caras aqui, ln de 1 mais m quadrado mais lambda sobre 2 πc ao quadrado, dividido por lambda ao quadrado, mais 1 sobre 64 π ao quadrado, lambda quarta, ln de 1 mais m2 mais lambda sobre 2 πc ao quadrado, sobre lambda ao quadrado, mais, no final isso daqui muitos termos não vão interessar para a gente, π ao quadrado, m quadrado mais lambda sobre 2 πc ao quadrado, ln de m2 mais lambda sobre 2 πc ao quadrado sobre lambda ao quadrado, mais 1 sobre 64 π ao quadrado, que é o último termo agora que acaba contribuindo, m2 mais lambda sobre 2 πc ao quadrado, lambda ao quadrado. Tá? Então, quando você usar essa fórmula lá para aquele cara, a gente acaba chegando nesse resultado para a integral, né? Para a integral finita de 0 a lambda ao quadrado. Né? Agora você pode tomar o limite com lambda tendendo a infinito, né? De vários termos aí. Né? Então, se você toma o limite de lambda tendendo a infinito, só os termos que vai depender de φc que vão ser importantes para a gente. Né? Esses caras aqui não dependem de φc, etc. Os termos que não dependem de φc não vai contribuir para essas condições de renormalização. Né? Seria a energia de ponto zero, né, do potencial efetivo, que a gente pode cancelar simplesmente somando ao nosso potencial um termo constante, né? Um termo constante infinito. Então, vamos olhar os termos que vai depender de φ, né, que é importante para a gente, né? E está associado com aqueles dois diagramas lá no final do dia, né, os diagramas divergentes. Tá? Então, se a gente toma lambda tendendo a infinito, aqui a gente vai voltar daqui a pouco nesse cara aqui, deixar ele quieto aqui. Oi? Aqui pode apagar, né? Pode apagar aqui. As fórmulas aqui, a gente usou essas fórmulas. Então, tomando o limite de lambda tendendo a infinito, a gente pode escrever, por exemplo, que um dos termos aqui para lambda tendendo a infinito, que não é muito trivial, é esse cara daqui, né? O lambda tendendo a infinito vai te dar um termo aqui que é log de lambda, né? Que é uma divergência logarítmica em lambda, como a gente espera, né? Esse cara aqui, se você tomar o limite de lambda tendendo a infinito, então, desse cara 1 sobre 64 π ao quadrado, de lambda a quarta, ln de 1 mais m2 mais lambda sobre 2 πc ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Quando o lambda vai para infinito, isso daqui acaba separando em 1 sobre 64 π ao quadrado, m2 mais
lambda sobre 2φc ao quadrado, lambda ao quadrado, que é o cara que diverge quadraticamente, né, no momento, e o resto te dá termos finitos, né, menos 1 sobre 128 π ao quadrado, m quadrado mais lambda sobre 2φc ao quadrado, mais os termos que vai com 1 sobre lambda ao quadrado, que vai para zero quando você toma o lambda tendendo a infinito, né? Então, você tem a parte divergente explicitamente aqui, que vai com lambda ao quadrado, e uma parte finita, né? Que acaba sobrando desse termo, e os outros termos são todos iguais a zero quando você toma lambda indo para infinito, né? Outro limite que acaba aparecendo aqui, como falei, é esse cara daqui, né? Quando você toma lambda tendendo a infinito, né? E a gente também tem que 1 sobre menos 1. No limite, quando o lambda vai para infinito, esse cara daqui acaba indo aí como 1 sobre lambda ao quadrado. Com lambda tendendo a infinito, né? Vai te dar o log de 1, isso aqui vai para zero automaticamente. As próximas ordens que aparecem são sempre de ordem 1 sobre lambda ao quadrado. Então, esse cara aqui no limite de lambda tendendo ao quadrado, lambda ao quadrado indo para infinito, não interessa para a gente, vai dar zero. No limite, quando lambda vai para infinito desse cara daqui, né, tem o termo quadrático em lambda, e a parte finita, e os outros termos vai para zero. Esses caras aqui não dependem do campo, tá? É um termo constante aí para a gente. Para lambda tendendo a infinito, sobra esse termo quadrático aqui também, né? E para lambda tendendo a infinito, você tem esse objeto daqui, né? O log aqui separa log de A sobre B, é log de A menos log de B. Você tem um log de lambda ao quadrado aí, que é a divergência logarítmica que acaba aparecendo exatamente desse sujeito daqui, né? Então, usando isso, tomando o lambda tendendo a infinito, então, o nosso potencial efetivo, né? A correção de um laço dele acaba ficando, então, quando o lambda vai para infinito, acaba ficando aí 1 sobre 64. Ln, que sobra esse cara daqui. Vai sobrar esse cara daqui também, né? Que junta também com esse sujeito daqui, né? Vai juntar com esse sujeito daqui. Então vai te dar mais 1 sobre 32 π quadrado, m2, mais lambda sobre 2φc ao quadrado, lambda ao quadrado, e vai sobrar esse cara daqui, menos 1 sobre 128 π quadrado, m2, mais lambda sobre 2φc ao quadrado. Mais os termos independentes de φc.
Mas outros termos aí independentes de φc que não interessa para a gente, né? Então está aqui a divergência quadrática, né? Está aqui. E a divergência logarítmica está aqui. Né? Está aqui as duas divergências que aparecem explicitamente aí, que a gente espera da expansão perturbativa, né? Que acaba aparecendo aí explicitamente para a gente. Tá? Então, com isso, né, a gente agora lembra que a gente acaba reescrevendo, né, o nosso potencial V, né, clássico, dessa forma, e a gente fixa então esses M delta lambda e delta M2, né, demandando que isso tem que ser satisfeito, né? Então, agora a gente tem então que o nosso potencial efetivo a nosso potencial efetivo de um laço, ordem H cortado, potencial clássico, é um M2 mais um termo delta M2 que a gente vai construir de tal forma exatamente a cancelar essas divergências, φc ao quadrado mais lambda sobre 4 fatorial lambda mais delta lambda φc a quarta, mais, né, mais esse cara daqui, né, mais esse cara que a gente calculou, V, um laço, para lambda tendendo ao infinito, aí, né, que é esse sujeito que a gente calculou, né? E mais uma vez a gente, o delta M2, né, e delta lambda são obtidos fixando, né, as nossas condições como sendo o M2 e o lambda vindo dessa condição. Tá? Essas duas condições aqui para a gente. Então, substitui aqui, né? Substitui aqui o potencial efetivo, né? Substitui aqui, calcula, deriva duas vezes em relação ao campo, né? Deriva duas vezes em relação ao campo, deriva 4 vezes em relação ao campo, faz o campo indo para zero, né? Isso daqui vai te dar alguma coisa mais o delta M2, etc., né? Isso daqui vai te dar alguma coisa lambda mais delta lambda mais alguma outra coisa, hein? E com isso a gente resolve essas equações para o delta M2 e para o delta lambda, né? Então, resolvendo para delta M2 e delta lambda, a gente acaba obtendo que delta M2 acaba sendo menos lambda sobre 32 π ao quadrado, lambda ao quadrado, menos lambda M2 sobre 32 π quadrado, ln de m quadrado sobre lambda ao quadrado, e o delta lambda a gente acaba obtendo como sendo menos 3 lambda ao quadrado sobre 32 π quadrado, ln de m quadrado sobre lambda ao quadrado, menos 3 lambda ao quadrado sobre 32 π quadrado. E agora a gente volta, né? Volta com esse delta M2, delta lambda,
aqui de volta, e a gente tem o potencial efetivo renormalizado, né? Então, substituindo de volta agora esse delta M2, delta lambda aqui de volta, né, a gente acaba obtendo o potencial efetivo renormalizado. Que no final do dia acaba ficando V efetivo, renormalizado, de um laço. O potencial clássico agora, continua lá, mais lambda. E o que sobra vai sobrar só as quantidades finitas no final do dia, não só quantidades finitas. Isso daqui cancela, né? Acaba cancelando explicitamente os termos que envolve o lambda, né? o lambda capital aqui, né? O termo divergente aí para a gente. E você fica com menos 3 sobre 16, lambda ao quadrado sobre 32 π ao quadrado, φ c a quarta, menos lambda m2 sobre 128 π quadrado, φ c ao quadrado, mais 1 sobre 64 π quadrado, m2, mais lambda sobre 2 φ c ao quadrado, ln de m2 mais lambda sobre 2 φ c ao quadrado sobre m ao quadrado, que não envolve mais o regularizador, né? O regularizador acaba cancelando se você fizer a conta bonitinho, né? Quando você substitui esses caras aqui de volta, né? Essas contribuições de lambda ao quadrado desaparecem entre um termo e o outro, cancela explicitamente entre os termos. Então, esse daqui é o nosso potencial efetivo renormalizado, né? Não, só tem os termos finitos aqui, né? Então, esse aqui é o resultado, então, da renormalização, né? Usando aquelas condições de renormalização que fixa, né? Fixa esses dois objetos para a gente, e a gente fez o processo de regularização, né? De separar o finito do infinito, usando esse cutoff, né? Colocando um limite superior para o momento, né? Um lambda superior, e colocando o lambda indo para infinito no final, né? Então, esse é o processo de regularização e o processo de renormalização, quando a gente fixou esses delta M2, delta lambda, e a gente obtém o nosso potencial efetivo agora finito, né? Que não depende mais do lambda, né? Explicitamente. Tá? Então, esse é o procedimento ainda a gente eliminar essas divergências que a gente tem em teoria de campos, né? Por cutoff, você impõe um limite superior do momento, né? Com isso a gente regulariza essas integrais, né, de momento, e finalmente o processo de renormalização, que é de subtrair essas divergências aí, no final do dia, para uma condição de renormalização, né? A gente usa aqui a massa ao quadrado é a função de Green de 2 pontos, né? E o lambda é a função de Green de uma partícula irredutível de 4 pontos. Tá? Então, isso nos dá as nossas condições de renormalização. Então, a gente chega no nosso potencial.
Lá também nas nossas condições de renormalização, né? Lembra lá que a gente está fixando como a derivada segunda do potencial efetivo em relação a φ 2 vezes, a gente tomou o campo indo para zero, né? E mesma coisa aqui, né? O lambda, a derivada aquática do potencial efetivo de φ 4 vezes, né? E a gente tomou o campo indo para zero. Na verdade, a gente podia ter tomado qualquer outro valor aqui, né? Podia ter escolhido qualquer outro ponto aqui, sei lá, um ponto φc igual a m, né? Não necessariamente o φ igual a zero, né? Isso é útil, por exemplo, quando a massa é igual a zero, né? Porque se a massa é igual a zero, a gente não pode tomar o φ diretamente indo para zero aqui, porque vai ter divergências, né? A gente só fez aquela condição de φc indo para zero, né? Nas condições de renormalização, porque não tinha nenhum perigo aí de tomar o φ indo para zero. Mas a mais geral mesmo é fixar em termos de um valor arbitrário para o campo, né? Então, esse valor arbitrário do campo acaba aparecendo em algum lugar aqui dentro, né? Desse tipo aí, que você pode chamar isso daqui de um m barra ao quadrado qualquer, né? No final do dia. Então, quando o m vai para zero, não tem o perigo de ter essas divergências de massa indo para zero, né? Então, isso daqui é a condição mais geral no final do dia. No fundo, aí, né, qualquer condição que você botar aqui acaba funcionando do mesmo jeito, né? Mais para frente, aí, a gente vai ver que diferentes escolhas aqui, né, da tua escala, você sempre pode definir de uma forma apropriada para uma mudança dos seus parâmetros do teu modelo aí. E todas elas estão relacionadas entre si. Tá? Então, a gente podia ter usado essa daqui, ou no nosso caso, que você tem um mzinho diferente de zero, a gente tomou esse cara daqui, mas o mais geral mesmo seria tomar uma escala genérica aqui, m qualquer, né, para essas condições de renormalização. Se você faz isso, acaba aparecendo esse cara daqui corrigido, essencialmente. Tá? Na aula que vem, a gente vai ver o outro processo de regularização que a gente tem, né? Em vez de colocar um cutoff, né, no momento, né, um limite superior do momento, a gente pode fazer essas integrais diretamente em uma dimensão arbitrária. E a regularização vai estar na dimensão, né? Que é o que a gente chama de regularização dimensional. Então, na aula que vem, a gente vai trabalhar com a regularização não no momento, mas na dimensão do espaço-tempo, né? A gente regulariza da mesma forma, né? Então, a gente tem, de novo, o potencial efetivo renormalizado, vai te dar uma outra condição de regularização, né? A gente trabalha na aula que vem, que é importante também, essa outra regularização. Perguntas? Dúvidas?